A resposta da Ucrânia ao plano de paz de 28 pontos, Vladimir Zelensky, dizendo que este será um dos momentos mais difíceis da nossa história. A Ucrânia enfrenta uma escolha muito difícil: ou perder nossa dignidade, ou arriscar a perda de um parceiro-chave. Ele não disse quem era, mas supusemos que fosse Donald Trump. Ou os difíceis 28 pontos, ou um inverno extremamente rigoroso, o mais duro até agora. A Europa também se opôs a esse plano, por vários motivos diferentes, sendo o principal o fato de que as garantias de segurança da OTAN não estão incluídas. Eles disseram que protegerão, é claro, os interesses da Ucrânia e da Europa. Parece que estão em colapso. Estão muito preocupados. Por que estão tão preocupados? E por que Zelensky, especialmente, fala sobre esse inverno mais rigoroso de todos? São palavras bastante sombrias. Sabe, existe aquele velho ditado: brinca com fogo e vai se queimar. A Ucrânia brincou e agora está pagando o preço. O exército ucraniano está sendo massacrado sistematicamente neste momento no campo de batalha. Vi um comentário online e disse: pessoal, apenas calem a boca. Se vão me acusar de algo, façam o dever de casa. Tenho sido coerente o tempo todo. A Ucrânia está perdendo esta guerra. Estão perdendo homens aos montes. E essa é a realidade. Os números de baixas hoje, embora a taxa geral de baixas seja de cerca de 10-1, hoje a proporção é muito maior, porque os russos estão dominando o campo de batalha de todas as formas possíveis. Mas essa é a realidade. A Ucrânia está prestes a perder algumas de suas melhores brigadas: a 605ª Brigada, a 308ª Brigada de Fuzileiros Navais e, acho, a 96ª Brigada de Assalto Aéreo. Todas são formações treinadas pela OTAN que agora estão permanentemente presas e todas vão morrer. E quando morrerem, não é apenas o equipamento que se perde, mas também o pessoal treinado. E não há substitutos. Os substitutos são caras que levam pancadas na cabeça, são arrastados por treinamento militar, depois jogados na linha de frente e morrem. Essa é a realidade que Zelensky está enfrentando. A outra realidade é que os ucranianos tentaram atacar a indústria petrolífera russa e tentaram prejudicá-la. Novamente, é um plano britânico que foi muito bem pesquisado. Quero dizer, os britânicos identificaram todos os pontos onde está localizada a infraestrutura de energia e, em seguida, forneceram inteligência aos ucranianos. Os ucranianos lançaram drones projetados especificamente para derrotar as defesas aéreas russas. Drones de madeira, de voo lento, com uma assinatura de radar que se parece com um bando de pássaros. Esta é a época do ano em que bandos de pássaros estão voando por toda parte. Então, esses drones atingiam refinarias de petróleo russas, locais de distribuição de petróleo e assim por diante. Acabei de ter uma conversa fascinante com um cara que faz parte do comitê que conecta o Ministério da Defesa ao setor de energia russo, o lado da produção de petróleo e gás, sobre como se defender disso. Basicamente, o programa de combate a drones e como proteger essas instalações. E ele disse: sim, fomos atingidos. Fomos atingidos. Ele disse que nada disso foi permanente. A Rússia é, afinal, um posto de gasolina gigante com armas nucleares, se você ouvir certas pessoas. Mas eles têm muitas peças de reposição. Quando essas refinarias são atingidas, os russos conseguem isolar os danos, reparar rapidamente e colocar a refinaria de volta em operação. Então, sabe, não há nenhum dano permanente ou duradouro à economia russa, ao contrário do que as pessoas estão dizendo no Twitter e em outros lugares. Há algumas faltas temporárias em certas áreas do país causadas por isso, mas com o desvio de recursos e a redistribuição, pronto, não há filas nos postos, nenhuma sequer. E o preço da gasolina não subiu tanto assim. Subiu um pouco, mas não tanto assim. A diesel. Então, toda essa ficção que você ouve no Twitter e em outros lugares é pura besteira. O que não é besteira é que os russos agora destruíram todas as principais instalações de geração de eletricidade na Ucrânia. Nenhuma está funcionando. Todas se foram, estão acabadas. E a Rússia vai continuar atacando. A Ucrânia não tem capacidade para repará-las.
A Europa, neste momento, está em pânico, tentando encontrar maneiras de desviar a eletricidade para a Ucrânia, ajudá-los a consertar as coisas ou criar capacidade de geradores. Mas é isso, acabou para a Ucrânia. E essa é a realidade. Se este inverno ficar frio, e está frio, quero dizer, não é o pior. Sabe, as temperaturas agora estão girando em torno de zero. Moscou teve sua primeira neve e depois a neve derreteu. Acho que alguns trechos ainda no chão agora. São Petersburgo teve uma nevasca significativa, mas a Ucrânia vai esfriar. Sempre esfria. E daqui a um mês, entrando em fevereiro ou início de março, a Ucrânia vai estar congelada, sem eletricidade, sem gás para se aquecer. Isso vai levar a um colapso social. E é isso que Zelensky vai dizer. E então, por cima disso, vem o escândalo de corrupção. Sabe, nós sempre soubemos que a Ucrânia era fundamentalmente corrupta. Não importa o quanto os democratas tentassem negar ou disfarçar isso. Houve uma época em que Seymour Hersh relatou sobre isso quando o diretor da CIA, William Burns, teve que voar até a Ucrânia e confrontar Zelensky diretamente. E não foi algo do tipo, você está sendo corrupto. Foi mais como, olha, nós entendemos você. Porque, quero dizer, em defesa de Zelensky, a realidade do sistema de governo ucraniano é que você precisa comprar as pessoas. Poxa, olhe para o Senado dos Estados Unidos. Quem foi? O senador Johnson ou alguém assim, que quando perguntado se iriam proibir o uso de informações privilegiadas, respondeu, não. Se proibirmos o uso de informações privilegiadas, então quem vai se candidatar ao Senado? Qual é o incentivo? E ele disse isso em voz alta. Basicamente, não. Vocês têm que nos dar o direito de ficar ricos. Precisamos poder enriquecer aqui, ou então não há motivo para virmos ao Senado. Certo. Bem, os Estados Unidos são uma das democracias mais fundamentalmente corruptas do mundo, porque essa é a realidade. Quando alguém se torna deputado ou senador, enriquece por meio de informações privilegiadas. O sistema é feito para tornar isso possível. A Ucrânia é estruturada de forma semelhante. O dinheiro que é destinado acaba nos bolsos dessas pessoas. É assim que as coisas funcionam. E quando mais dinheiro entra para sustentar um sistema de governo em tempos de guerra, Zelensky precisa permitir que as pessoas enriqueçam. É por isso que eles o apoiam. Eles não o apoiam porque o amam. Eles não o apoiam porque ele é o maior representante democrático que o mundo já viu. Eles o apoiam porque ele facilita a corrupção, que enriquece todo mundo. E assim, os Estados Unidos permitem que isso aconteça. Mas Zelensky estava pegando tanto dinheiro que William Burns realmente teve que intervir e dizer: você não pode pegar tanto. Vamos deixar você pegar. Acho que o valor era de 400 milhões de dólares. Mas vamos limitar a 400 milhões. E você simplesmente não pode pegar mais do que isso. Só quero lembrar a todos os americanos que esses são 400 milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos, certo? US taxpayer money. Okay? And for all you Europeans out there, that's your money as well. E para todos vocês, europeus, esse também é o seu dinheiro. Então agora temos esse escândalo que explodiu. Há algum motivo para acreditar que os Estados Unidos possam ter estado por trás do vazamento desse documento, especificamente para minar Zelensky e colocá-lo em uma situação muito difícil. Mas o fato é que Zelensky foi apontado como um indivíduo corrupto. Ele não tem legitimidade, não tem mandato. A única coisa que lhe permite governar é a corrupção. E assim, Zelensky está enfrentando um inverno muito difícil. Ele pode não sobreviver a este inverno. Sabe, quando se é tão corrupto, não se pode simplesmente se afastar do que fez, especialmente quando se tem 1,5 milhão a 2 milhões de almas ucranianas assombrando-o por tudo o que fez. A Europa basicamente baseou sua capacidade de crescer economicamente e politicamente na manutenção do conflito na Ucrânia. Se a Ucrânia entrar em colapso, veja, esse plano de políticas de 28 pontos não é apenas sobre o colapso da Ucrânia. É o fim da Europa. É literalmente o fim da Europa. A Europa não vai sobreviver a isso.
Quero dizer, as elites políticas e econômicas europeias estão profundamente ligadas à Ucrânia e ao seu futuro. Então, sabe, esses europeus também não vão ficar felizes com Zelensky. Eu simplesmente não vejo Zelensky indo embora para uma aposentadoria tranquila e pacífica. Acho que ele vai receber o mesmo tratamento que Diem. E quem quiser saber o que isso significa, volte e estude o Vietnã e o que a CIA fez com o presidente Diem quando ele se tornou inconveniente para os Estados Unidos. Sim, ótimo ponto, Scott. Eu queria seus comentários sobre isso. Houve alguns rumores circulando sobre aquele plano de paz de 28 pontos ter sido vazado. Você disse que isso poderia ter sido feito para colocar Zelensky em uma posição difícil. E logo depois disso, os Estados Unidos, o governo Trump, disseram que Zelensky tinha um prazo para aceitá-lo ou perder o compartilhamento de armas e informações de inteligência. Mas também vimos Keith Kellogg, que agora está de saída, deixando o cargo após seu mandato de 1 ano como enviado dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, há uma conexão aqui, Scott, entre o surgimento desse plano de paz de 28 pontos e a saída de Keith Kellogg. Kellogg's ouster. Yeah, I believe there is. Again, this is just informed Sim, speculation. eu acredito que sim. Novamente, isso é apenas uma especulação informada. Não tenho ninguém me ligando para dizer, é isso que está acontecendo. Mas Keith Kellogg tem sido o sussurrador da Ucrânia, no ouvido de Trump. Ele é o cara que tem dado a Trump todas as informações erradas sobre a Ucrânia. E por um tempo, Trump realmente acreditou nisso. O Alasca foi um chamado de atenção para Donald Trump, porque o Alasca, bem, os russos deixaram claro quais são os limites, quais são suas expectativas, qual é a realidade. E Trump foi obrigado a aceitar isso, porque não tinha outra escolha. Trump was compelled to accept this because he had no other choice. Kellogg then came back afterwards and helped facilitate. Então Kellogg voltou depois e ajudou a facilitar. Você sabe, o grupo dos 7 que entrou marchando na Casa Branca para confrontar Donald Trump. E toda aquela história, Kellogg estava por trás disso. Por um tempo, parecia que Kellogg estava em ascensão porque Trump começou a falar sobre Tomahawks e esse tipo de coisa. Depois, Marco Rubio teve uma ligação com Sergei Lavrov, e foi uma ligação muito difícil para Rubio, porque Lavrov deixou de lado a diplomacia e simplesmente disse: vocês precisam parar de ouvir o Keith Kellogg e todas as outras pessoas estúpidas, porque vocês estão completamente errados. You guys have to stop listening to Keith Kellogg and all the other stupid people because you're just dead wrong. We're not playing this game. Nós não vamos jogar esse jogo. Você sabe quais nossas condições. Nós não vamos mudar. Nós não nos importamos com você. Podemos viver sem você. Ouvi isso repetidas vezes. A Rússia pode se desconectar dos Estados Unidos. A Rússia pode se desconectar da Europa e sobreviver. Eles não vão prosperar, mas podem sobreviver. E a Rússia está pronta para fazer isso. Lavrov basicamente disse a Rubio para desistir, que sabe, ele não vai conseguir nada do que quer. Isso chegou até Trump. E acho que foi então que Witkoff e Kirill Dmitriev voaram para os Estados Unidos, foram para Miami, e todo mundo provavelmente se perguntava, como eu, por que ele está indo para Miami? O que tem em Miami? Why is he going to Miami? What's in Miami? Well, now we know. Steve Witkoff was in Miami. Bem, agora sabemos que Steve Witkoff estava em Miami. Witkoff tem uma residência na Flórida. E ele e Kirill Dmitriev começaram a elaborar esse plano de paz de 28 pontos, porque ele se baseia na realidade russa. Ainda há algumas questões ali. É política. Trump não vai entregar tudo de bandeja. Mas esse documento, junto com o anexo que ainda não foi divulgado, reflete em grande parte a posição russa. Há certas coisas sobre as quais já falamos. 600 mil homens, a linha de contato congelada e assim por diante, que não vão se sustentar. Não vejo a Rússia cedendo nesses pontos. Mas Kellogg está acabado, porque agora foi exposto como um mentiroso, ou completamente estúpido e incompetente, ou ambos. Mas o presidente não confia mais em Keith Kellogg. Então agora Kellogg está acabado, terminado. Há quem acredite que ele vazou uma versão dos 28 pontos para a imprensa por meio do Axios, com o objetivo de minar o plano, dar aos ucranianos e aos europeus a chance de dizer não e se opor a Trump, etc.
E se ele fez isso, então é um traidor completo, o tipo de traidor que deveria ser colocado contra a parede e fuzilado. Esse é o cara, lembrem-se. Keith Kellogg é o sujeito que apenas no mês passado foi até Zelensky e recebeu uma das mais altas honrarias que os ucranianos poderiam conceder a um enviado especial americano, alguém que deveria trabalhar para o presidente dos Estados Unidos, mas que aparentemente tem trabalhado para os ucranianos o tempo todo. Sabe, estamos entrando nesse tipo de jogo de novo? Tenho a sensação de que, da última vez em que houve conversas sérias entre os Estados Unidos e a Rússia, a Europa estava fazendo exatamente o que está fazendo agora, se reunindo com Zelensky, em caráter de emergência. Scholz, Macron, Starmer, todos dizendo, não, estamos preparando tropas, estamos preparando mais ajuda para a Ucrânia, basicamente para minar isso. O que você acha disso? Parece que esse ciclo continua se repetindo. E então, depois da sua reação, vou mostrar como Putin responde. Ele praticamente antecipa isso também. Então, o que você acha disso? Bem, quero dizer, acho que é por isso que esse plano de paz de 28 pontos foi vazado, para que Kellogg possa indiretamente conseguir uma última reação dos europeus. Vamos deixar o mais claro possível. Não haverá tropas europeias enviadas para a Ucrânia, por vários motivos. Primeiro, eles não têm tropas para enviar. Quero dizer, continuo me perguntando de onde elas viriam. A França fez um grande exercício logístico há 2 anos. O número máximo de tropas que os franceses conseguiram mobilizar e projetar fora da França foi de 2.500. Se você acha que 2.500 soldados vão mudar o rumo do campo de batalha, você não sabe do que está falando. Os britânicos simplesmente não têm um exército. Não têm. Eles não têm nenhuma artilharia. Eles entregaram toda a sua artilharia autopropulsada. A Grã-Bretanha não tem mais artilharia autopropulsada. Tudo foi enviado para os ucranianos, e tudo está sendo destruído. Você poderia colocar todo o exército britânico em um grande estádio de futebol na Europa, e ainda sobrariam 30.000 assentos vagos. Então, os britânicos não têm absolutamente nenhuma capacidade de projetar poder. A Alemanha, você sabe, os alemães. Houve uma pesquisa no início deste ano que mostrou que se a Alemanha fosse invadida, apenas 16% da população masculina estaria disposta a lutar e morrer pela Alemanha para repelir a invasão. 16%. Agora imagine como esse número seria se a Alemanha tentasse projetar poder na Ucrânia. Simplesmente não há apoio. E as forças armadas alemãs são fundamentalmente uma instituição quebrada. Quer dizer, você pode ter todos esses, sabe, nazistas do Quarto Reich, como Merz e companhia por aí, falando sobre como vão construir o maior exército. É pura conversa. Construir com o quê? A Rheinmetall perdeu 20% do valor de suas ações nos últimos meses. Não há mais capacidade de produção de aço. Simplesmente não há nada. A Alemanha não pode fazer nada. Eles não conseguem projetar poder. A Polônia ficaria sem munição de artilharia em 14 dias. Então, não há nenhum exército europeu sendo projetado na Ucrânia. Poderia haver uma força de alguns milhares, isso somando todas as forças, que poderia entrar como força de paz se houvesse um cessar-fogo e os russos concordassem. Mas esses pacificadores não seriam enviados a menos que os Estados Unidos os apoiassem. E os Estados Unidos não estão dispostos a fazer isso agora. Então a Europa, por conta própria, não vai enviar tropas para a Ucrânia. Direto ao ponto. Simples declaração de fato. Os europeus não têm nada. Eles não podem ameaçar Donald Trump com coisa alguma, porque Trump simplesmente vai chamar o blefe deles. Nós vamos fazer isso. Faça. Faça. Quero dizer, é só isso que Trump precisa fazer. Calar a boca e fazer. Pare de me dizer o que vai fazer e simplesmente faça. Bem, nós não podemos fazer. Então cale a boca. Porque se você diz que não pode fazer sem o apoio americano, nós não vamos apoiar você. Então aguente as consequências. Ah, é a Alemanha? Você está no comando da OTAN agora? Acabou. Você não pode liderar. Você tem todo o suporte de comunicação e o planejamento logístico e nós não temos capacidade de fazer nada.
We've got no capacity to do anything. We have no air power. Our air force has not been... Nós não temos poder aéreo. Nossa força aérea não tem sido devidamente mantida há décadas. Mal conseguimos colocar 5 aviões no ar ao mesmo tempo. Não vá embora, América. Quero dizer, Trump tem todas as cartas, literalmente. A OTAN não é nada, é disfuncional, é apenas um enorme desperdício de dinheiro. Então, não acho que os europeus vão chegar muito longe desta vez. Não há Keith Kellogg para apoiá-lo com suas mentiras. Marco Rubio basicamente lavou as mãos em relação à Ucrânia. Ele está totalmente focado na Venezuela agora. E, portanto, os europeus não vão chegar a lugar nenhum com isso. Acabou para a Ucrânia. Zelensky tem razão. Ele está diante de uma escolha extraordinariamente difícil. Esse assunto não foi discutido anteriormente, e posso imaginar o motivo. Acho que a razão é a mesma. O governo dos Estados Unidos ainda não conseguiu obter a aprovação da Ucrânia. A Ucrânia se opõe a isso. Obviamente, a Ucrânia e seus aliados europeus ainda alimentam ilusões e continuam sonhando em impor uma derrota estratégica à Rússia. Não acredito que essa posição venha de incompetência. Não vou entrar nesse aspecto agora. Mas sim de uma falta de informação objetiva sobre a situação real no terreno, no campo de batalha. E claramente, nem a Ucrânia nem a Europa percebem aonde isso pode acabar levando. Muito diplomático da parte de Vladimir Putin. Ajude a interpretar isso, Scott. Bem, basicamente o que ele disse é que o plano de paz que vazou não foi coordenado com o governo russo. Ou seja, não passou pela equipe russa, não veio do Ministério das Relações Exteriores. Kirill Dmitriev recebeu um mandato para avançar o processo do Alasca, mas ele não é um substituto para o Ministério das Relações Exteriores. Então acho que o que ele estava elaborando com Steve Woodcock era um plano do possível. Não o plano, mas um plano do possível. E, ao vazar isso, quem quer que tenha feito, Keith Kellogg sabe, se adiantou ao processo de aprovação. E Putin basicamente estava dizendo que isso aconteceu porque Trump não está no controle dos ucranianos. Ele não está no controle da Europa. Ele não está no controle da própria equipe. Quero dizer, Keith Kellogg vazou esse documento. Ele deveria ser preso, acusado de traição, literalmente, porque foi isso que ele fez, minar o presidente em exercício em uma questão de segurança nacional. Mas, basicamente, Putin está dizendo que se os europeus e os ucranianos acreditam que vão conseguir algo desse processo além do que a Rússia está disposta a lhes conceder, é inútil. A Rússia vai continuar a travar essa guerra. A Rússia tem um impulso estratégico em toda a linha de contato. A Rússia está dominando a guerra aérea. A Rússia encerrou efetivamente a guerra energética. Sabe, havia essa disputa de energia de retaliação acontecendo. O sistema de energia da Ucrânia está completamente paralisado, e a situação vai piorar ainda mais à medida que os russos continuam atacando. A Rússia se adaptou às táticas da Ucrânia. Sabe, estou aqui em Moscou. Fui jantar outro dia na Moscow City, que é essa parte nova da cidade com arranha-céus, bem moderna. Jantei em um daqueles restaurantes no 89º andar do prédio mais alto, e de lá se tem uma vista panorâmica completa. Esses prédios foram atingidos 2 vezes nas fases iniciais dos ataques ucranianos a Moscou. Perguntei aos caras que estavam comigo, vocês não estão preocupados com drones ucranianos? Eles responderam, nenhum drone vai atingir este prédio. Nenhum drone vai atingir o centro de Moscou. Foi assim que aconteceu. Os russos asseguraram Moscou. Alguns drones chegam aos subúrbios e tal. Mas você sabe, a guerra dos drones acabou. A guerra das cidades terminou. A Ucrânia perdeu. E se eles quiserem continuar jogando esses jogos idiotas, os russos têm a capacidade de continuar escalando. Quero dizer, estou terminando um artigo agora sobre o Iskander. Você sabe o que isso significa? Ter um míssil de alcance intermediário, uma capacidade estratégica que foi usada em combate pela primeira vez na história. Isso representa uma capacidade de escalada que a Rússia tem na manga.
A Rússia e o Gordon Kai se puser algo além disso, terá que ordenar nucleares. Agora, a Rússia tem a capacidade de intensificar estrategicamente suas ações sem recorrer a armas nucleares. E veja, essa é apenas mais uma capacidade que a Rússia possui e o Ocidente não. Os russos desenvolveram novos sistemas. Ryabkov, o vice-ministro das Relações Exteriores, deu a entender isso. Acho que um deles é o Iskander-S, que é basicamente o míssil Iskander agora com capacidade de alcance intermediário, ampliando seu alcance para poder atingir profundamente a Europa. Eles podem ter feito o mesmo com o míssil 9EBS-29. Esse foi um sistema controverso com o qual os Estados Unidos acusaram a Rússia de trapaça em 2019. Foi por isso que os Estados Unidos se retiraram do Tratado INF. Naquela época, os russos disseram que não estavam trapaceando, e eu acreditei neles. Mas agora que o Tratado INF acabou, porque os Estados Unidos se retiraram dele, acredito que os russos voltaram a usar aquele sistema e fizeram certas modificações. Esse sistema agora tem alcance INF, 1.200 quilômetros, talvez até mais, e os russos estão usando novamente. Segundo alguns relatos, a Rússia utilizou esse míssil várias vezes contra a Ucrânia, lançando a distâncias maiores apenas para provar um ponto, para mostrar que pode atingir a Ucrânia a 1.200 quilômetros de distância. Imagine o que poderiam fazer se o movessem para mais perto, até onde poderiam avançar na Europa. Portanto, a Rússia tem agora essa capacidade de intensificar o conflito, uma capacidade que a Europa simplesmente não possui, e que a Ucrânia também não possui. Já que você está na Rússia, talvez possa nos contar. Eu sei que você já foi várias vezes, mas tenho certeza de que aprende algo novo a cada viagem. O que você gostaria de compartilhar sobre sua viagem até agora? O que há de novo no que você aprendeu e como isso é relevante para este momento? O povo russo, de cima a baixo, está cansado desta guerra. Essa é a realidade. Vejo dor nos olhos de todos quando falo sobre isso. Esta guerra impactou profundamente a sociedade russa. Sabe, as pessoas têm entes queridos que estão lutando. Acabei de almoçar com um homem cujo filho, por dever patriótico, ele não foi convocado, basicamente disse ao pai: "Não posso continuar com minha vida agora se não servir meu país em tempo de guerra." E ele foi lá e assinou um contrato. É um contrato por tempo indeterminado, ou seja, você não está assinando, como nos Estados Unidos, um alistamento de 2, 4 ou 6 anos. Esses são contratos de duração. Você está se comprometendo pela duração do conflito, ou seja, luta até morrer ou até a vitória. Sabe, a combinação de orgulho e tristeza nos olhos desse homem era real. Mas esse é o ponto. Eles estão cansados dessa guerra, mas também estão determinados a não haver paz sem vitória. E esse é o brinde que sempre se faz. Paz, mas antes, vitória. E os russos apoiam totalmente sua liderança nessa luta. Você pode ouvir o Gilbert Doctorow o quanto quiser. Ele não tem a menor ideia do que está falando quando se trata da realidade da elite social russa e de como eles, segundo ele, estariam prontos para jogar o Putin nas ruas e tudo mais. Não, não estão. Os partidos de oposição, e eu conversei com eles, dizem: olha, na última eleição presidencial, nós não lançamos ninguém contra o Putin. Não porque não sejamos um partido de oposição, mas porque amamos a Rússia. E Vladimir Putin é o líder neste momento, e nós estamos ao lado do nosso líder. Vamos lançar candidatos para o parlamento, porque queremos que nosso ponto de vista seja representado e queremos poder exercer pressão sobre Vladimir Putin. Mas não estamos aqui para minar o presidente em um momento de guerra. E essa é a realidade. O povo russo apoia completamente esse homem e o conceito de vencer essa guerra. E veja, outra coisa é que a Rússia está vencendo de forma decisiva. As pessoas precisam entender isso. Não se trata apenas do que está acontecendo no campo de batalha. Trata-se de um ataque de amplo espectro contra a Rússia
por meio de sanções econômicas, sem precedentes na história, e da apreensão de ativos. A Rússia enfrenta a russofobia nos Estados Unidos e na Europa. Veja novamente, isso é um ataque de amplo espectro contra a Rússia. E ainda assim, apesar de tudo, a Rússia está vencendo. Não apenas um pouco, a Rússia está vencendo de forma decisiva. E essa é a realidade. And this is the reality.